Oi, gente, eu tô aqui hoje para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Esses dias que a gente tem vivido têm sido dias totalmente atípicos daquilo que a gente tá acostumado, e isso tem me feito pensar bastante em algumas coisas. Deus começou a ministrar no meu coração sobre uma pregação que eu fiz há um tempo atrás, alguns anos atrás, sobre como ouvir a voz de Deus. E eu vou ler para vocês um texto, tá aqui na Bíblia, na versão A Mensagem, lá em Mateus 6, versículo 6, e diz assim: É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. E eu tenho pensado um pouco sobre isso esses dias, e na verdade o que Deus tem ministrado no meu coração é que fica muito difícil ouvir a voz de Deus quando a gente começa a dar atenção para outras vozes, quando a gente começa a dar atenção para outras coisas, para outros barulhos. E realmente, para ouvir a voz de Deus, assim como diz aqui nesse versículo, a gente tem que conseguir silenciar todos os outros barulhos. Aqui em Mateus, o texto nos orienta a entrar num lugar isolado, a ficar sozinho, um lugar onde você possa se concentrar. E aí até no final fala que o centro da atenção será Deus e não você. Então, nesses dias tão turbulentos, o desafio que eu quero te fazer é que você se concentre na voz de Deus. Se concentre naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Com certeza Ele tem algo para te ensinar, com certeza Ele tem algo que Ele quer que você aprenda. Então, se concentre na voz dEle. Se concentre em entender aquilo que Ele diz. E muitas vezes, no meio desse processo de querer ouvir a voz de Deus, a gente tenta buscar de formas místicas como entender a voz de Deus. Mas aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem para falar, tá aqui, tá na palavra. Então, leia a Bíblia, ore, fale com Deus, mas também fique quieto um pouquinho para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Muitas vezes a nossa própria mente cria esse barulho e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Assim como aquela brincadeira de criança, telefone sem fio, vai cada um falando no ouvido do outro e às vezes lá no final chega algo que a gente nem consegue entender o que é, ou chega uma frase totalmente diferente da do começo. E com Deus, às vezes, é assim. Se a gente começa a dar muita atenção para o que outras vozes estão nos dizendo, a gente não consegue prestar atenção naquilo que Deus quer nos dizer de verdade. Então, que a gente consiga acalmar o nosso coração e ouvir o que Deus tem para nos falar. E que nisso de ouvir o que Deus tem para nos falar, a gente consiga parar as vozes exteriores. A nossa própria voz, a voz da nossa mente, a voz da ansiedade. Filipenses diz que a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma, mas que a gente tem que entregar as nossas preocupações a Deus em oração. Então, calar a voz da ansiedade, calar a voz dos pessimistas que acham que tá tudo errado e que tudo vai acabar, e ouvir a voz de Deus e saber que Deus está no controle. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente ouve a voz de Deus, mais a gente conhece quem Ele é. Assim como num relacionamento de amizade, quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, mais você sabe do que ela gosta, do que ela não gosta, o que deixa ela feliz, o que deixa ela triste. E com Deus é a mesma forma. Quanto mais tempo a gente passa com Ele, mais a gente entende o coração de Deus. Então, que não somente nesses dias difíceis, mas nos dias que você estiver muito feliz ou que algo muito legal acontecer, nesses dias também, você consiga por um momento, assim como Mateus, o livro de Mateus nos orienta, entrar num lugar, ficar ali quietinho, só você e Deus, colocar toda a sua atenção e o seu foco nele e ouvir o que ele tem para te dizer. Esse é o grande desafio dos nossos dias. Nos nossos dias cheios de entretenimento, cheios de barulhos exteriores, que a gente consiga, no silêncio, apreciar, ouvir e entender aquilo que Deus quer falar conosco, tá bom? Então, se você puder, dar uma lidinha no livro de Mateus, é bem legal. No capítulo 6 tem várias dicas que Jesus nos dá sobre como se relacionar com o Pai e que isso seja bênção para sua vida. Deus te abençoe. Tchau!